Olá, EGB! Física! Trazendo hoje as leis de Newton. Sorriso no coração de todos vocês. Um forte abraço. Passemos a contemplar, a apreciar as leis de Newton. O primeiro caso que a gente traz aqui é a representação de um bloco que está sobre uma superfície áspera. E a gente vai entender aqui que superfície áspera na física é uma força de atrito. E esse bloco está sendo imposto a ele uma força F, de modo que ele tende a se deslocar para a direita. Enquanto a força estiver agindo sobre este bloco, ele vai estar em movimento. Após a força cessar sua ação neste bloco, por conta da força de atrito dessa superfície áspera, o bloco irá parar. Agora pensemos num outro sistema. Por que outro sistema, professor? Eu tenho agora uma superfície diferente daquela que foi apresentada anteriormente. Eu tenho o mesmo bloco, a mesma força atuando neste bloco, mas a superfície é lisa, ou seja, não existe ação contrária ao movimento da força de atrito. Enquanto a força estiver agindo sobre o corpo, o bloco ele vai continuar em movimento. Após a cessão da ação dessa força, como a superfície é lisa, o bloco continuará o seu movimento. Não existe nada que impede a ação dele continuar se movimentando, embora a força deixe de atuar sobre este bloco. Passemos para o próximo slide. Diante disso, vamos à primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia. O que diz a lei? Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou estado de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Como assim, professor? Vamos imaginar a primeira situação. O corpo está em repouso. Ele só vai sair do repouso se uma força agir sobre ele e colocá-lo em movimento. Segunda situação. O corpo está em movimento e irá continuar em movimento, a menos que uma força atue sobre ele em sentido contrário ao movimento, e aí irá obrigá-lo a cessar o movimento. Para a gente entender mais ainda o que foi dito lá no contexto da primeira lei de Newton, vamos trazer essa ilustração para uma melhor compreensão. Duas pessoas estão em uma moto e de repente, do nada, a moto começa a andar em uma partida brusca. Qual era a situação do passageiro desta moto? Ele estava em repouso. Então, acontece a partida brusca. Uma força externa promovida pela moto tende a tirar do estado inicial o passageiro do seu repouso. Então, é por isso que ele vai para trás, porque a tendência dele é permanecer no repouso. Como a moto partiu repentinamente, aí tirou ele desse estado inicial, ele entrou em movimento. E é de se imaginar que provavelmente ele não estava segurando em nada. Se ele estivesse firme segurando em alguma coisa, não seria este impulso para trás. Agora imaginemos
um exemplo no sentido contrário. Como assim, professor? A moto está em movimento. Os passageiros e o motociclista estão em movimento em relação à estrada. E de repente é dada uma freada brusca. A moto para. Uma força de freada é contrária ao movimento que a moto estava desenvolvendo. Qual é a tendência do passageiro e do motociclista? É continuar o movimento. Como houve essa força de ação contrária, eles têm os seus corpos jogados para a frente, porque esta é a tendência deles. Então eles só vão deixar de acompanhar o movimento antes que eles estavam desenvolvendo por conta dessa ação externa de uma outra força, aqui representada pela freada da moto. Os dois corpos, do motociclista e do passageiro, tendiam a permanecer em movimento e são jogados para frente. O exercício da página 119 a gente traz aqui para entender logo a primeira lei de Newton. Durante uma aula de física, 4 alunos foram convidados a escrever uma frase sobre o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Qual delas é coerente com a proposta da lei de Newton? Aluno A: se nenhuma força age sobre um corpo, ele obrigatoriamente está em repouso? Isso não é verdade. O corpo pode já estar em movimento. E se eu partir do princípio que ele já está em movimento e nenhuma força agir sobre ele, ele irá continuar em movimento. Aluno B: se um corpo está em repouso, certamente não está sujeito à ação de nenhuma força. Isto não é verdadeiro. Por quê, professor? Pois um corpo em repouso pode sofrer a ação de forças, desde que a resultante seja nula, condição de equilíbrio estático. Aluno C: se um corpo está em movimento, ele obrigatoriamente está sujeito à ação de uma força? Não, isto é falso, pois um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme quando não há forças externas agindo sobre ele, ou quando a resultante dessas forças é nula. Aluno D: se um corpo apresenta movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças que agem sobre ele é nula? Verdadeiro. Esta é aquilo que está coerente com a primeira lei de Newton. Pois, quando o movimento do corpo é retilíneo uniforme, necessariamente a resultante das forças que agem sobre ele é nula. É esta a condição de equilíbrio dinâmico. Vamos ver agora a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Poxa vida, outra lei, professor. Sim, só são 3, agora que a gente está na segunda. Estamos já chegando no final. O que diz a lei, segundo as observações do físico inglês Isaac Newton? Quando um corpo material de massa m é submetido à ação da resultante de forças, está no plural, ele adquire uma aceleração representada pela letra A, cuja direção e sentido são os mesmos de R, ou seja, a resultante, e a intensidade desta aceleração e desta força é proporcional ao produto. Então, a resultante vai ser igual ao valor da massa
deste corpo material multiplicado pela ação da aceleração, o valor da aceleração. Esclarecendo aqui, pessoal, que quando se fala em massa, é o que a gente mede em quilogramas, em gramas, em miligramas. Então, a resultante das forças, quando a gente fala das forças, é porque no mínimo tem duas forças atuando sobre esse corpo material e não uma única força. Então, a resultante das forças, segundo essa segunda lei de Newton, vai corresponder a quê? Vai ser igual a quê, professor? A massa deste corpo material multiplicado pela aceleração deste movimento. Um exercício para a gente esclarecer as ideias, professor. Esse exercício foi tirado lá da página 122 do livro de vocês. Vamos fazer aqui breves comentários. O exercício diz o seguinte: um vagonete. Um vagonete é um pequeno vagão de trem. Então esse vagonete tem uma massa de 100 kg. Está em repouso sobre trilhos retilíneos horizontais. A partir de determinado instante, a resultante R das forças que passaram a agir nele na direção paralela aos trilhos e para a direita tem intensidade constante de 50 newtons. Então a força resultante é de 50 newtons. Considere que a ação de R ocorreu durante 20 segundos. Despreze os possíveis atritos e determine. Quando ele fala essa expressão, desprezar os possíveis atritos, é que não tem nenhuma força contrária à resultante das forças. De modo que só tem a força R atuando sobre esse vagão. Então, representando aqui o vagão por esse retângulo e a massa desse vagão 100 kg, e essa setinha é a resultante das forças 50 newtons. E o que está sendo solicitado para calcular? A aceleração que o vagonete adquire. Então, lá pelo princípio fundamental da dinâmica, a sua equação, o que a gente aprendeu no slide anterior? Que a resultante era igual à massa do corpo material multiplicado pela aceleração do movimento. Qual é o valor da resultante das forças? 50. Então foi substituído no lugar de R o número 50. Qual é a massa deste corpo material vagonete? 100. Então no lugar da letra M foi colocado o número 100, que vai multiplicar a aceleração. Como eu quero encontrar o valor da aceleração, eu tenho que pegar esse 100, passar para o outro lado da equação, dividindo o número 50. 50 dividido por 100 vai dar uma aceleração correspondendo a 0,5 metros por segundo ao quadrado. É este a aceleração correspondente à ação dessa força resultante neste vagonete que tem massa de 100 kg. Aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para o próximo slide. O princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Quando um corpo A imprime determinada força no corpo B, aí a gente vai fazer a leitura F de A em B, por isso que está dentro do parênteses. Então o corpo B imprimirá no corpo A outra força F, F de B em A. Essas forças agem com a mesma intensidade na mesma direção, sendo que em sentidos opostos. É este o princípio da ação e reação. Bateu, acontecerá uma reação no sentido oposto ao que você bateu, com a mesma intensidade. Passemos para alguns exemplos para ficar mais entendido, compreendido a terceira lei de Newton. Então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos fazer esta atividade
que está lá na página 124 do livro de física de vocês. E aqui eu vou fazer breves comentários para a gente compreender melhor o princípio de ação e reação. O exercício diz o seguinte no seu cabeçalho: o que ocorre com os corpos que interagem nas situações a seguir, de acordo com o princípio da ação e reação. Situação no item A: pessoas caminhando na rua. O que ocorre quando o pé está em contato com o chão? Ora, professor, é fácil. Nunca foi tão fácil compreender isso. Quando uma pessoa inicia uma caminhada sobre uma superfície não polida, vamos entender aqui não polida é porque oferece resistência, tem atrito. O pé age, ou seja, a ação, força de ação, empurrando o chão para trás. Então o pé agiu. Na figura, a ação do pé é representada pela seta para a esquerda. Muito bem. No mesmo instante, o chão age no pé no sentido oposto. Força de reação. Seta empurrando o corpo para frente e a setinha vermelha, deslocamento para a direita. É isso que acontece. Vamos para a situação exposta no item B. Ao soltar uma bexiga cheia de ar aberta, se percebe que ela descreve o movimento enquanto expele o ar. Por que esse movimento, professor? Por quê? Muito simples. É o seguinte: as paredes elásticas da bexiga vão agir imprimindo a força no ar, empurrando o ar para trás. No mesmo instante, no sentido oposto, o ar vai reagir na bexiga, empurrando-a no sentido oposto. Então, a gente tem a representação das duas forças de mesma intensidade, mas sentidos opostos. A força da bexiga sobre o ar, aí apontado pela seta à esquerda, e a força do ar sobre a superfície, as paredes da bexiga, empurrando o sentido para a direita. Se vocês quiserem fazer uma experiência super legal em casa, vocês peguem, coloquem um esparadrapo na superfície externa da bexiga e coloque preso um canudo. E este canudo vai ser transpassado por um fio de nylon. Você passa por dentro do canudo um fio de nylon. Então, amarra uma das extremidades deste fio de nylon numa parede e na outra extremidade você fica segurando. Enche a bexiga de ar e solta. O que vai acontecer? A bexiga vai percorrer o fio de nylon, sendo que diferente do que é apresentado aqui na figura, você deu uma direção para o movimento da bexiga. Ela vai percorrer o fio de nylon. Por quê? Quem é que está direcionando o movimento da bexiga quando você fizer essa experiência em casa? O canudo. O canudo vai dar a direção. Forte abraço. Passemos para a nossa despedida. Este coração está na maior onda, meus queridos alunos. Veja a onda e dentro da onda temos um coração. Esse coração vai para vocês, cada um de vocês.